Porque se os pensamentos conscientes são, de certa forma, uma reação a algo que está acontecendo no subconsciente, qual é a importância deles? Não tem nada nos pensamentos para você. Isso é uma frase que eu fui repetindo para mim ao longo mais de 2 meses, porque ela é o resultado de uma parada que eu entendi e o que eu custei para entender. Porque essa não é a primeira vez que eu entrei em contato com essa ideia. Eu não descobri ela esse ano. Podemos dizer no início da minha jornada de autoconhecimento, no sentido de quando eu comecei a buscar mais conteúdo que me ajudassem a entender o que tem aqui dentro, o que rola, o que é isso. E eu sempre topei com essa ideia de os pensamentos não importam, não tem nada nos pensamentos, os pensamentos são só distrações. E eu ficava um tanto que relutante. Eu entendia que eles não estavam falando besteira. Eu não ouvia as pessoas falando, os mestres, os gurus, blá blá blá. E eu ficava tipo assim, esses caras não sabem do que eles estão falando. Eu não tinha essa sensação. Eu sentia que tinha uma verdade ali. Mas era inevitável ouvir isso dentro de mim. Mas como eu vou planejar as coisas? Como eu vou projetar um futuro? Como eu vou me organizar? Os pensamentos cumprem uma função, eles são ferramentas que servem a algum propósito. Ficava ali relutante, não em provar que eles estavam errados, mas entender como essa minha percepção da utilidade dos pensamentos poderia estar enganada. Porque ela fazia sentido. E de certa forma, a desconstrução do sentido que fazia essa lógica para mim começou através de um experimento que eu entrei em contato, que eu descobri, que se chama o experimento de Libet. L-I-B-E-T. Experimento de Libet. Ele foi um neurocientista. Peraí. Sim, ele foi um neurocientista que fez o seguinte teste. Ele botou as pessoas numa máquina de ressonância, um aparelho que medisse a atividade cerebral, e botou um botão na frente das pessoas. Ele mediu o tempo que a pessoa apertou o botão e o tempo que o cérebro teve atividade. E assim ele calculou a diferença entre o tempo que o cérebro toma a decisão e a hora que a decisão é tomada. E é muito interessante que ele constatou que tem uma diferença de meio segundo, vamos dizer assim, com muita chance de eu estar falando errado. O que importa é que o cérebro toma a decisão antes da decisão ser tomada. Porque as pessoas no experimento podiam apertar o botão a hora que eles desejassem. Então teve um processo consciente de eu vou apertar o botão. Aí o botão é apertado. Apesar do consciente poder fazer todo o seu espetáculo de essa decisão que eu vou tomar, essa decisão provavelmente já tinha sido tomada antes pelo subconsciente. E essa diferença revelou algo que talvez não é tão novidade assim para nós, porque a gente entende que o subconsciente é quem controla a maior parte do cérebro, é quem controla a maior parte das nossas ações, e é quem toma a maior parte das ações também. A parte consciente, a parte que a gente fica assistindo o dia inteiro, onde o teatro dos pensamentos ficam conduzindo a nossa atenção constantemente, ela é a menor parte do cérebro. E é engraçado porque é fácil da gente esquecer, porque essa parte pequena do cérebro é a única parte que nós temos acesso. Então pra gente, ela é enorme, maravilhosa e poderosa, e ela faz tantas coisas, mas o que é o consciente comparado com o inconsciente? Apesar do consciente poder fazer todo o seu espetáculo de essa decisão que eu vou tomar, essa decisão provavelmente já tinha sido tomada antes pelo subconsciente. Principalmente quando é uma decisão de curto período de tempo. Quando vai para decisões mais longas, decisões que são tomadas a respeito de meses, horas, dias, décadas, aí o processo consciente já tem uma certa interferência nisso tudo, então fica mais difícil de determinar o quanto foi o subconsciente que determinou todas essas decisões. E onde é que esse experimento começa a desempenhar um papel de desconstruir o sentido que eu tinha a respeito dos pensamentos? Porque se os pensamentos conscientes são, de certa forma, em alguma medida, uma reação a algo que está acontecendo no subconsciente, qual é a importância deles? Porque nós temos essa perspectiva do pensamento como o início de tudo.
Primeiro nós pensamos e depois as coisas acontecem. É dos pensamentos que as coisas surgem. Só que, mesmo que as coisas surjam dos pensamentos, os pensamentos surgiram de outra coisa. Então, quando eles têm esse papel de protagonista, de ser o início de tudo, que geralmente a gente dá a eles, o quanto será que eles merecem toda essa atenção? É claro que os pensamentos eles têm a sua utilidade. Eu não passei a descartar os pensamentos e não usar, me forçar a ignorar qualquer pensamento 100%, mas entender que tem situação onde ele vai ser útil, e mesmo enquanto ele é útil, o quanto ele é só um pensamento, e o quanto ele não é um representante de uma realidade ou de uma verdade que se expressa através da minha cabeça, que vem do mundo e é expressa através da minha cabeça. No geral, na maior parte do tempo, que é o que me motiva a repetir para mim que não tem nada para você nos pensamentos, é que geralmente eu estou pensando ou no passado ou no futuro. E se for levar em conta os pensamentos do futuro, que também se aplica para o do passado, é minha cabeça elaborando uma imaginação sobre algo que ela não sabe o que vai ser, ela só consegue imaginar o que vai ser baseado nas experiências que eu tive. Então, se eu me desafio a fazer algo novo, que é algo que eu tenho feito ultimamente na minha vida com muita frequência e muita força, a minha cabeça não vai avaliar os possíveis cenários e as possíveis consequências desse algo novo pelas reais possibilidades que isso tem de trazer à tona. Ele vai avaliar isso pelas minhas experiências passadas. Então, quanto que minha cabeça tem para dizer a respeito disso vai ser realmente útil para mim. Mesmo que ela possa me prevenir de um possível prejuízo, quem disse que os prejuízos são algo que devemos evitar a todo custo? Isso tudo tem feito ser bem mais fácil observar meus pensamentos como um macaco rodopiando para um lado e para o outro, e brincando e tacando as coisas para o alto e rolando no chão. Porque, no geral, os pensamentos acabam sendo isso. E o valor que damos a eles continuam a ser uma opção. E você escolhe o quanto você usa seus pensamentos ou quanto você vai ser usado por eles.